Houve um tempo em que a terra não rugia, não queimava, não tremia. Houve um momento em que tudo o que ela fez foi congelar. Ninguém imaginava, nenhum animal, nenhuma tribo humana, nenhum vento sussurrando entre as montanhas poderia prever o que estava por vir. Durante milhares de anos, as estações seguiram seu ciclo, verões curtos, invernos longos, mais suportáveis. A vida se adaptava, crescia, sobrevivia. Até que um dia, em um simples amanhecer como tantos outros, o mundo deu um passo silencioso rumo ao abismo. Não foi uma explosão, nem um impacto vindo do céu. Começou devagar, tão devagar que ninguém percebeu. O sol, que sempre surgia firme no horizonte, agora parecia menor, mais distante. A luz chegava fraca, como se atravessasse um véu invisível. As sombras se alongavam. O frio ganhou minutos, depois horas, depois dias. E então veio a noite que nunca acabou. Primeiro os ventos mudaram. Sopros, que antes eram apenas brisas, tornaram-se lâminas afiadas que cortavam a pele e arrancavam o silêncio das florestas. As aves migratórias se perderam no céu. Manadas inteiras começaram a se mover sem rumo, fugindo de algo que não sabiam nomear, mas sentiam na carne. O calor desaparecia como se estivesse sendo sugado da terra. As primeiras neves chegaram cedo demais. Não eram flocos comuns, eram densos, pesados, silenciosos como cinzas brancas caindo de um céu apagado. Em poucas semanas, vales inteiros estavam soterrados, rios começaram a cristalizar de dentro para fora, lagos inteiros congelaram em questão de noites. E então, num único e terrível amanhecer, tudo parou. Quando o sol deveria surgir, não veio luz. Apenas um brilho opaco, fraco, incapaz de aquecer o chão. A temperatura despencou tão rápido que até o vento pareceu congelar no ar. Animais caíram onde estavam, florestas inteiras se transformaram em esculturas de gelo. A respiração se tornava neve ao sair da boca. Foi nesse momento que a terra congelou de verdade. Foi nesse instante que nasceu a noite gelada mais longa da história. Os seres humanos que viviam naquele tempo, espalhados em pequenas tribos, sentiram a morte chegar pelo vento. Eles não tinham cidades, não tinham paredes de pedra, não tinham ferramentas avançadas. Tinham apenas o fogo e o medo. Abrigaram-se em cavernas, juntaram pedras, musgos, ossos, qualquer coisa que pudesse segurar um pouco de calor. Mas o mundo lá fora rugia com um inverno que nunca tinham visto antes. A lua parecia mais brilhante no céu negro, refletida em oceanos congelados. As ondas antes vivas e barulhentas agora estavam imóveis, transformadas em montanhas de vidro quebrado. Baleias ficaram presas sob camadas de gelo tão espessas que nem a luz conseguia atravessá-las. O mar virou um cemitério silencioso. E o frio começou a matar o planeta. As árvores estalaram como se explodissem por dentro, o gelo rasgando seus troncos. Animais de grande porte, incapazes de encontrar comida, tombavam lentamente, seus corpos cobertos por uma fina camada branca em minutos. Até o chão parecia gritar, rachando em linhas profundas que serpenteavam por centenas de quilômetros. A noite durou... Ninguém sabe ao certo. Meses? Anos? O mundo parecia congelado no tempo. Mas nem todo morreu. Embaixo da terra, onde o gelo não conseguia alcançar, pequenas vidas continuaram. Insetos escondidos em raízes congeladas, pequenos mamíferos aninhados em buracos estreitos, manchas esquecidas de calor que insistiam em permanecer acesas. E entre essas pequenas chamas de vida, os primeiros humanos modernos lutavam para sobreviver. Eles aprenderam a caçar no escuro, aprenderam a ouvir o som do gelo rascando sobre os seus pés, aprenderam a transformar pedras em lâminas, ossos em ferramentas, medo em força. E enquanto a terra dormia sobre o seu grande manto branco, algo acontecia dentro dessas criaturas frágeis. Elas estavam se tornando algo novo,
mais adaptáveis, mais inteligentes, mais persistentes. A Era do Gelo não estava apenas destruindo o mundo, estava moldando aqueles que um dia o dominariam. Lentamente, muito lentamente, o céu começou a mudar. Um brilho dourado, quase imperceptível, surgiu atrás das nuvens negras. O gelo não derreteu. As árvores não voltaram à vida. Mas havia algo diferente. O sol estava tentando voltar. E aquele primeiro raio fraco, frio, mas real, a terra respirou novamente. O primeiro raio de sol não trouxe calor, trouxe esperança. Um fio dourado atravessou o céu cinzento, iluminando o gelo como se acendesse o mundo por dentro. A luz refletiu em cada superfície congelada, criando um brilho que parecia quase mágico, como se a terra estivesse despertando de um pesadelo antigo. Mas o despertar seria lento. O frio ainda dominava tudo. As florestas continuavam imóveis, os troncos cobertos por grossas crostas de gelo. Os rios permaneciam presos sob camadas tão espessas que pareciam de pedra. E as criaturas sobreviventes lutavam todos os dias contra uma fome que apertava o estômago e contra um vento que tentava arrancar o fôlego. Os humanos, agora mais fortes e unidos, começaram a seguir os passos da luz. Pequenos grupos deixaram as suas cavernas em busca de novos lugares para viver, rastreando animais que também procuravam regiões menos hostis. Essas migrações foram silenciosas e perigosas. Uma caminhada que cruzava lagos congelados, montanhas escorregadias, vales inteiros soterrados em neve. Mas havia algo nascendo dentro deles, uma chama que o gelo não podia apagar. A cada noite, ao redor de um fogo pequeno, seus olhos refletiam não apenas medo, mas curiosidade, a capacidade de imaginar, de prever, de sonhar. A Era do Gelo estava moldando não só seus corpos, mas suas mentes. E lentamente, muito lentamente, o gelo começou a ceder. Primeiro foram pequenas rachaduras, depois gotas solitárias escorrendo de pedras congeladas, e então o som mais bonito que o mundo ouvira em séculos. Água correndo. O degelo trouxe vida de volta às sombras. O solo, pressionado por tanto tempo, soltou o seu suspiro. Grãos de musgo começaram a brotar nas margens dos rios recém-nascidos. Animais encontraram alimento. Bandos de pássaros retornaram ao céu, traçando caminhos coloridos no ar quelado. E os primeiros humanos testemunharam algo que nenhuma geração antes deles havia visto: a terra renascendo. Mas a transformação não foi simples. O gelo, ao derreter, liberou violentas enchentes. Glaciares inteiros se romperam, lançando torrentes gigantescas que remodelaram montanhas, destruíram vales, criaram novos lagos. A paisagem mudou tão drasticamente que o mundo parecia outro. As noites continuavam longas, mas não já eram eternas. O sol, antes tímido, agora atravessava o céu com mais força, iluminando campos que antes estavam enterrados em quilômetros de neve. O azul voltava ao firmamento, as nuvens se desfaziam em formas suaves, a terra respirava mais fundo, e com cada respiração, a humanidade mudava mais e mais. Eles desenvolveram novas armas de caça, novas formas de proteger o corpo do frio, novas maneiras de se comunicar. Aprenderam a seguir as pegadas deixadas no gelo, a prever tempestades, a construir abrigos resistentes ao vento, e nesse processo descobriram algo maior, a capacidade de colaborar, de compartilhar conhecimento e de ensinar. A Era do Gelo, que quase destruiu o planeta, estava, sem saber, criando seus futuros herdeiros. Ao longo dos séculos seguintes, o gelo recuou. Montanhas antes escondidas ressurgiram. Florestas voltaram a se espalhar. Oceanos respiraram novamente. E em meio a esse renascimento, pequenas comunidades humanas começaram a florescer ao redor dos rios. Ali plantaram as primeiras sementes, construíram as primeiras ferramentas complexas, criaram as primeiras histórias. Histórias sobre a noite eterna, sobre o frio que quase matou o mundo,
sobre o fogo que os manteve vivos. A humanidade não apenas sobreviveu, ela aprendeu e carregou consigo a marca do gelo, uma memória gravada nos ossos, na pele, na mente, a lembrança de que o planeta pode mudar em um simples sopro e que apenas aqueles capazes de se adaptar continuarão. Hoje, quando olhamos para as montanhas, para os rios, para os vales escavados pelo gelo, estamos olhando para as cicatrizes da Terra, cicatrizes que contam uma história mais antiga do que qualquer civilização. A história de um planeta que dormiu sobre uma eternidade de neve e acordou. E quando o sol finalmente brilhou forte o bastante, quando o último gelo se abriu em pedaços brilhantes como diamantes quebrando, quando o vento voltou a ser apenas vento, a Terra completou seu renascimento. A era do gelo